Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje tem muita história para contar. Eu sou Jorge Henrique e tenho o prazer de receber para uma boa conversa Francisco Gregório Filho. O Gregório, presidente da Fundação Elias Mansur e um contador de histórias. Boa noite, Gregório. Olá, boa noite. Gregório, você me disse há um tempo atrás que a tua volta para o Acre te despertou um sentimento de pertencimento, um sentimento de voltar para suas raízes. Fala um pouquinho, depois de 15 anos, como é essa volta para casa? Novembro, dia 17 de novembro, naquela festa bonita que o governo do estado promoveu, organizou e convidou os amigos do Acre, eu estive. Foi um dos homenageados, né? E, fiquei vaidoso, orgulhoso. E meu avô tinha recebido uma medalha de 50 anos do Acre brasileiro. E aí, no centenário, eu recebi a espada. E naquele momento eu pensei, eu sou acreano, eu sou da região, eu pertenço a essa cultura, a essas culturas da floresta, da Amazônia, e essas culturas da fronteira do Brasil com o Peru, com a Bolívia. E tempos depois recebi o convite do governador Jorge Viana e aí o coração acordou, despertou para essa ideia de pertencer, do exercício de pertencimento, de ser incluído, né, na comunidade. E eu estava no Rio, essa temporada, e retornei para esse exercício. Eu também pertenço. Mas independente de voltar para o exercício, você pensava em voltar para o Acre ou achava que isso era uma coisa já adormecida, que o teu lugar era no Rio? O Acre, eu acompanhava, lia os jornais, lia os livros, né, as revistas publicadas. Eu acompanhava lendo as notícias e sempre com a ideia de retomar essa... Mas achava que não aconteceria mais outra vez. E aí o momento aconteceu. Bom, esse cargo que você ocupa hoje, você já ocupou há 15 anos atrás. Você foi presidente da, então, Fundação de Cultura. Nessa volta, Gregório, como é que você está vendo o atual movimento cultural? Essa é a minha terceira experiência como gestor cultural. A primeira foi de 76 a 79, no governo do professor Geraldo Mesquita. Uhum. E, à época, nós implantamos o Departamento de Assuntos Culturais. Depois, retorno em 87 até 90 para a experiência de presidente da Fundação Cultural do Acre. E agora, terceira gestão na área cultural. Épocas distintas, contextos políticos, sociais diferentes, e acho que eu também mudei, né? Mas eu encontrei o Acre modificado, o Acre animado e o Acre com um sentimento de acreanidade, que é um sentimento de brasilidade. Olha, aqui se constrói um Brasil futuro. E aí, aqui cabe as experiências culturais e esses sentimentos dos brasileiros de brasilidade futura. E as identidades são trabalhadas no plural. Então, eu tenho o sentimento de acreano e acreano que reúne os nordestinos, os sulistas, os
os que chegaram aqui do Centro-Oeste e os que chegaram da Floresta, os vizinhos dos países vizinhos, esse sentimento de inclusão, de acolhimento e para... Criando, na realidade, uma mistura desses povos todos, dessas culturas todas, né, Gregório? É de um jornalista importante na história do jornalismo acreano, era o Edson Martins. Edson Martins. E ele dizia: Gregório, nós somos brancos, negros e índios. E árabes. E árabes, por causa da colônia árabe que se instalou no Acre no século XIX e depois no início do século XX. E aí ele enfatizava para esse sentido de mistura, de misturado, né? Nós somos misturados, mestiços, mulatos, vermelhos, caboclos. Ele chamava atenção nas nossas conversas e eu guardei, né, a voz do Edson Martins comentando sobre essa ideia do misturado. Agora, Gregório, no teu livro A Difícil Passagem, que conta a história de Chico que é Francisco, Francisco que é Francisco Gregório, falando em mistura, você cita logo no começo a sua avó, que era uma índia Kaxinawá, que depois foi viver com uma família portuguesa, católica, que encontrou um avô holandês. Enfim, você tem uma origem familiar bastante diversificada. O que isso influenciou no seu trabalho? Esse sentido de brasileiro de 504 anos de experiências misturado, como o Edson Martins chamava a atenção. Branco, índio, negro e umas madrinhas vizinhas libanesas, um padrinho judeu, né? E uma família vizinha oriental, japonesa, e cada cultura trazia uma prática, uma maneira de celebrar a vida, uma maneira de celebrar os ritos de passagens. E o meu menino, criança, e crescendo no meio dessas diferentes culturas, fui aprendendo um pouquinho de cada uma, e isso contribui para o meu olhar sobre o mundo, para a qualificação do exercício de tolerância. Tolerância de conviver com o outro, o diferente. Você coloca também que, de uma certa forma, pelo menos é o que eu pude entender, que o teatro te salvou. Você foi garçom, técnico em contabilidade, e depois se viu assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E de repente o teatro apareceu na sua vida. Não sei se o teatro te encontrou, você encontrou o teatro. Como foi essa tua experiência com as artes cênicas? E quando você viu assim, não, esse é o meu referencial? Que eu gosto de estudar, sempre gostei, mas sempre fui muito reprovado na escola formal. E estudei no primário no 1º de Maio, depois no ginásio no Colégio Acreano, também uma parte no Colégio Nossa Senhora das Dores, depois escola técnica de comércio, até os 18 anos, foi aí que eu fui para o Rio de Janeiro. E 7 irmãos, uma família pobre, filhos de funcionários públicos, federais, e sem recursos, sem trabalho, sem amigos. E aí estudando numa escola técnica de contabilidade, reprovado. E aí eu atravessava o bairro da Glória, o Aterro do Flamengo, e ia para o Museu de Arte Moderna. E lá o museu me acolhia com oficinas de teatro, de artes plásticas, de poesia, cinema. E aí, por um lado, eu estava sendo reprovado, e por outro, eu estava sendo aprovado. E acolhido, né? E acolhido. E aí que eu digo que eu fui salvo, né? Que as artes me salvaram. E aí eu escolhi estudar artes cênicas, a partir do MAN,
do Museu de Arte Moderna, no aterro, que fica no aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E aí eu conto essa história para dizer que, junto com a escola, os espaços de criação, de criatividade, os espaços que desenvolvem as artes, também são importantes, são necessários para o encaminhamento das pessoas na sociedade, para o seu exercício de criar, agir, reagir, interagir. Agora, o teu trabalho de teatro incorporou muito a leitura, né, Gregório? Você participou de um grande projeto do governo federal nos anos 90, que foi o ProLê, né? E isso te aproximou muito dos trabalhos relacionados à leitura. Então, eu queria te perguntar, na tua avaliação, qual é a importância da leitura na formação de uma pessoa, por exemplo? Minha avó, aqui em Rio Branco, cantava para as crianças uma quadrinha que dizia assim: jabuti sabe ler, não sabe escrever, trepa no pau e não sabe descer, ler, ler, ler e escrever. E nós repetimos aquela brincadeira com a avó. Jabuti sabe ler, não sabe escrever, sobe no pau e não sabe descer, ler, ler e escrever. E na minha adolescência, na escola, eu fui um pouco inibido na relação com a literatura. O teatro promoveu esse reencontro com os livros, com a poesia, com os contos, romances. E esse trabalho com o ProLê abriu para eu compreender melhor a importância da leitura na formação das crianças, dos jovens. E hoje eu sou um militante, um incentivador, um estimulador dos programas, dos projetos, das ações que promovam a leitura. E convido a sociedade, convido os diferentes segmentos, os avós, os pais, os diferentes trabalhadores, para, junto com as crianças, estarem com os livros, lendo, contando histórias. A sociedade precisa desse exemplo, dessa imagem de um educador social, um educador familiar, um educador escolar, lendo com as crianças. Agora, desse trabalho com a leitura, também veio como processo de incentivo a contação de história, que é hoje uma grande arma no Brasil de incentivo à leitura, né? Dos projetos governamentais, de entidades que trabalham com essa proposta. E aí, como foi essa paixão pela contação de histórias? Descobrindo a história do meu nome. Você Partiu daí? Você é Jorge. Isso. Você é Henrique. Você é Jorge Henrique Bezerra Nogueira de Queiroz. E esses nomes trazem uma referência de família, referência. E eu sou Francisco, de homenagem a São Francisco de Assis. Eu sou Francisco de crença, de fé. Gregório, do núcleo de reunião das diferentes culturas. O Gregório gregário. O da Silva comunitário. Filho do encontro amoroso, do encontro do amor. Francisco Gregório da Silva Filho. A história da escolha do meu nome. E aí foi posto e proposto que eu construísse uma história para esse nome como sujeito, uma história ativa. E aí eu tinha que contar essa história. E contando essa história eu fui lembrando de outras histórias, do avô, da avó, que eles contavam, da comunidade, dos professores. E aí comecei com essa prática e vi que eu poderia ser um formador, formador de contadores de histórias. E aí, há 14 anos que eu desenvolvo
práticas formadoras de contadores de histórias. Gregório, nós vamos continuar essa conversa com as tuas histórias, mas nós vamos dar uma paradinha porque vamos para um rápido intervalo, mas Ideias da Aldeia volta já já. Ideias da Aldeia está de volta e hoje nós estamos conversando com Francisco Gregório, presidente da Fundação Elias Mansur. Gregório, eu queria retomar um pouquinho aquela discussão sobre movimento cultural, porque você vem trazendo aí uma conversa sobre indústria cultural e de que cultura dá retorno econômico, né, que quebra um pouco essa ideia de que as ações de cultura são mero entretenimento. Fala um pouquinho desses dados que você vem trazendo aí. Esse gosto por estudar, e aí eu estava estudando gestão e políticas públicas para a área cultural. Uhum. E aí me encantei com a economia da cultura e o entendimento de que a cultura trabalha na vertente social, na dimensão social da inclusão, do desenvolvimento de desnaturalização do olhar sobre o mundo, para a participação, para a criação. E a vertente da economia da cultura, investir em cultura, investir no desenvolvimento econômico. E especialmente na área dos produtos da indústria cultural. Um livro movimenta um parque gráfico. Esse parque gráfico emprega diretamente tantas pessoas, indiretamente outras tantas. Uhum. E esse produto sai da gráfica, vai para o comércio, a loja, que monta com trabalhadores, uhum, né, com os comerciários, que têm formação, se especializam como vendedores, supervisores, caixas, para a venda do produto. E esse produto vai circular em diferentes espaços, casas, mobilizando outros integrantes dessa cadeia produtiva. Então, a indústria cultural é geradora de empregos, diretos e indiretos. E pensamos, às vezes, que um livro tem a ver com um escritor, tem a ver com o escritor, com a cadeia de preparação do texto para a publicação, com a cadeia do parque gráfico, com a cadeia do comércio, das livrarias e com a cadeia das bibliotecas públicas, com os profissionais, os bibliotecários, auxiliares de bibliotecas, e aí com as escolas que preparam esses profissionais, e a circulação em outros espaços, em outros meios, outros veículos, né, de um produto da indústria. No país ainda é pequena a compreensão sobre a importância da economia da cultura. O país ainda está aprendendo. Eu me lembro que o Ricardo Amaral, um dos grandes dessa área do entretenimento, do show business, ele disse há um tempo atrás que a indústria do entretenimento é uma das que mais emprega no mundo. Isso é verdade? Você tem esses dados? A indústria é a maior geradora, a indústria cultural, a maior geradora de empregos. No Brasil, oficialmente com dados, a partir de pesquisas desenvolvidas pela Fundação João Pinheiro, pelo IBGE e outras instituições,
nós temos 500 mil empregos diretos. Direto? Diretos. E aí com a multiplicação dos indiretos. Que a indústria cultural, por exemplo, a produção de um CD mobiliza compositores, intérpretes, instrumentistas, e os técnicos de som, os estúdios, depois a prensagem, a indústria da prensagem, a indústria dos encartes, e vai para o comércio. E aí o CD toca em espaços públicos, que mobiliza, implementa a indústria de alimentos, a indústria de bebidas, a indústria de transportes, a indústria dos hotéis, de hotelaria. A indústria cultural gera produto multiplicador de outros produtos culturais que implementam a economia e esses produtos fazem circular o dinheiro, né? Os recursos do mercado. Essa indústria no Brasil ainda está, do PIB nacional, o ano passado se desenvolveu com 10 bilhões de reais. E isso dá um PIB de 1 ponto, alguma coisinha. E nos Estados Unidos, que tem a indústria do cinema como a grande puxadora, né? São 6%. Né? E no Acre ainda não chega a 1% os recursos aplicados na área cultural. Mas esses recursos vêm crescendo e há perspectiva de um percentual melhor já esse ano e para os próximos anos. Você acha que no Acre, por exemplo, a gente consegue ampliar a participação da iniciativa privada? Acredito. E no lançamento, na diplomação dos projetos que foram aprovados na Lei de Incentivo do Estado, que aplicou 600 mil reais em projetos culturais. No Acre inteiro, né? E 400 mil em projetos da área do desporto, né, dos esportes. No lançamento, a presença de vários empresários, inúmeros empresários atuando no Acre, interessados, procurando projetos para investirem. Então, essa é uma esperança, uma boa notícia, né, para se dar, se comentar. Agora, retomando a história das histórias, eu queria te perguntar uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade. Contar histórias é algo natural ou precisa se aprender? Porque ultimamente a gente tem visto também muita gente participando de oficinas de contação de história. O desenvolvimento da humanidade é cultural, né? Nós somos humanos, mas a nossa humanidade plena, ela é conquistada com a cultura e com as práticas educativas. E as oficinas de contar história, né, a prática de contar história, é cultural. Se aprende, se desenvolve, se melhora. Nós temos no Acre bons contadores de histórias das colocações nos seringais, porque eles praticam, eles desenvolvem, eles conversam. Então é um exercício de aprimoramento. E urbano, nos centros urbanos, os contadores que leem, que além da escuta, de ouvirem muitas histórias dos avós, dos pais, também procuram nos livros as boas histórias para... Certamente. A Fundação tem um belo projeto de incentivo à leitura, que é o Paneiro, né, com contadores de histórias que vão aos bairros trabalhar com crianças. Quais são as pretensões desse projeto, hein? É belíssimo e a sociedade precisa conhecer melhor. E tem uma equipe de estudiosos, trabalhadores, universitários, que essa equipe se dedica à promoção da leitura, um incentivo à leitura com as crianças, os adolescentes, os jovens. E o projeto tem um nome que eu gosto do nome.
É incrível. Não sei quem criou. Acho que foi o Antônio Alves. Foi o Toinho. É belíssimo, parabéns. É paneiro de leitura. E no paneiro, os livros, né, o objeto livro está presente e é um convite para vamos abrir o livro, vamos abrir o outro. E vamos abrir esse, Jorge? Vamos abrir. O livro Fábulas Italianas, de um dos grandes escritores do século XX, Ítalo Calvino. Grande Ítalo Calvino. Nascido em Cuba, mas criado e viveu, já faleceu na Itália. E recolheu as fábulas. E é uma grande referência para os contadores, o Ítalo Calvino. Não é verdade? Agora, um dos grandes incentivadores. Agora, eu sei também que você tem se aproximado muito dos mitos indígenas, né, Gregório? Mas eu queria contar uma do Ítalo. Então pode contar. Depois eu conto o mito. Tá certo. O Ítalo aqui reuniu várias fábulas e tem uma que tem um nome interessante. Comam minhas roupinhas. E aí eu abri, falei, eu quero contar essa fábula. E o Fá, tonto como era, não lograva obter nenhum convite ou gesto de boa acolhida. Certa vez, Iufá foi até uma fazenda para ver se lhe davam alguma coisa. Como o viram, tão mal ajambrado, soltaram os cães atrás dele. Então, a mãe de Iufá arranjou-lhe um lindo casacão, uma calça de veludo, um sapato novo, um jaleco, um chapéu, e vestido que nem um cavalheiro, Iufá retornou à mesma propriedade. Acolheram-no muito bem, convidaram para comer com eles e ali cobriram-no de elogios. Quando trouxeram a comida, Iufá com uma das mãos a levava à boca e com a outra a punha nos bolsos, nos bolsinhos e dizia, comam minhas roupinhas, comam, pois vocês que foram convidadas e não eu. É uma fábula, essa fábula está presente nas diferentes culturas e Ítalo Calvino recolheu na Itália, é a fábula que fala sobre a discriminação. Né? Você discrimina o outro pela aparência e aí brinca. E a forma que a história tem de contar, de falar desses problemas de uma forma leve, sutil, que as crianças possam ir se aproximando desses temas. Mas fala de uma fábula indígena. É uma que causou sucesso, que eu contei no dia 17 de novembro de 2003, no Teatrão, a fábula que eu também escrevi, que eu ouvia da minha avó, né, que é um mito indígena. Primeiro foi escrito por uns espanhóis, está no livro publicado na língua espanhola, Mitos Caxinauá. Também encontrei registrado nos anais da Biblioteca Nacional, e aí eu também escrevi neste livro que eu lhe dei de presente. Nascimento do Amor é o título. Há muito tempo, na época dos nossos avós, numa aldeia Caxinauá, a primeira mulher e o primeiro homem olharam para o céu. Olharam. Perceberam o sol, perceberam a lua. Olharam. O sol e a lua se entreolhavam. Entreolhavam-se o sol e a lua. Entreolharam-se a primeira mulher e o primeiro homem. Entreolharam-se com curiosidade. Era estranho o que tinham entre as pernas. O primeiro homem perguntou à primeira mulher, te cortaram? A mulher respondeu, não, sempre fui assim. Ali havia uma chaga aberta. O primeiro homem convidou a primeira mulher para sentar-se numa rede e disse, fazendo um carinho na mulher, não te preocupes, eu te curarei. Não comas mandioca, não comas banana da terra, não comas nenhuma fruta que se abra ao amadurecer. Eu te curarei. E a mulher ria,
estava gostando da brincadeira. E o homem beijou-a e foi à floresta, cantando serelepe. Ah, meu Deus, meu bem, vem cá, mas não vem que acabou. Quem tem seu bem, quem não cuida, uma dor. E trouxe raízes, cipós, galhos, preparou um unguento e passou no corpo da mulher. E repetia, não te preocupes, não te preocupes, eu te curarei, eu te curarei. Não comas mandioca, não comas banana da terra, não comas nenhuma fruta que se abra ao amadurecer, eu te curarei. Deu um beijo na mulher e foi novamente à floresta. Trouxe flores, ervas, folhas, preparou um chá e deu para a mulher beber. E a mulher bebeu o chá e ria. Ela estava gostando da brincadeira. E ele beijou-a, fez um carinho e novamente foi à floresta. Mas desta vez retornou, saltitando, pulando, eufórico, gritando: encontrei, encontrei. Acabara de ver um macaco curando uma macaca na copa de uma árvore. E o primeiro homem puxou a primeira mulher e disse: é assim, é assim. E abraçou-a, apertado. Dos corpos entrelaçados exalou um perfume de ervas, flores, folhas, raízes, cipós, galhos, com tal fulgor que o sol e a lua se esconderam e formaram o primeiro eclipse. Mas o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher continuaram no abraço, dançando, com o corpo em movimento, cantando com tal fervor que até os deuses morreram de vergonha. Mas o homem e a mulher até hoje continuam. É assim, um abraço profundo de descoberta do amor. Que bonito, Gregório. Que bonito, que bonito. É um mito Kaxinawa. Eu queria agradecer a tua presença aqui no Ideias da Aldeia, trazendo essas histórias e deixar o convite para você vir aqui contar outras. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite. O Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você das 22 cidades do Acre, nosso obrigado, boa noite e até a próxima.